Turma, na atividade 2 nos diz o seguinte: sabendo que as coordenadas dos vértices de um triângulo são dadas por A de coordenada 0 e 0, B coordenada menos 2 e 4 e C coordenada menos 4 e 2, construa, no plano cartesiano a seguir, os triângulos simétricos a ele em relação ao eixo x, eixo y e origem. Então temos aqui um triângulo de coordenada A, né, do ponto A 0 e 0. O ponto B, você vai no eixo x no menos 2 e no eixo y ele projeta no 4, fica mais ou menos aqui. E o ponto C, ele menos 4 no eixo x e 2 no eixo y vai ficar mais ou menos aqui. Depois que nós traçarmos os segmentos entre os pontos, teremos o triângulo. E é esse triângulo que a atividade nos pede para escrever os triângulos simétricos tanto em relação ao eixo x, tanto em relação ao eixo y e em relação à origem. E para que nós possamos, né, transformar ou escrever esse triângulo simétrico em relação ao eixo x, nós mudamos a coordenada de y. Ou seja, se aqui era 4, do outro lado vai ser o valor simétrico, o valor oposto. 4, o oposto de 4 é menos 4. O oposto de 2 é menos 2. Repara, coloquei até em vermelho. Só os elementos referentes a y que muda. Veja o que acontece agora, turma, quando nós pegamos essas coordenadas alteradas apenas no eixo y. Ele vai ser simétrico em referência ao eixo x. Muita atenção, olha só. Ponto de origem, né, o ponto D. Ponto E, menos 2 no eixo x e menos 4 no eixo y. E o ponto F, menos 4 no eixo x e menos 2 no eixo y. Ele é o mesmo triângulo, porém ele é simétrico. É como se fosse refletido o mesmo triângulo, porém pelo eixo x. Porque esse não é o eixo x. Então essa reflexão, por isso que falamos, né, simétrico em relação ao eixo x. Já quando nós quisermos escrever esse triângulo, né, simétrico ao eixo y, nós fazemos o oposto. Por quê? Nós vamos trocar a coordenada de x. Repara que aqui era 0, 0 o oposto vai ser 0 mesmo. O oposto ou simétrico de menos 2 é 2. O oposto de menos 4 é 4. Com novas coordenadas, reescrevemos esse triângulo e vamos ver que ele tem o mesmo formato, as mesmas propriedades foram conservadas, porém ele vai estar em um outro quadrante, ok? Em uma outra orientação. 0 e 0, ponto G aqui na origem, o H, 2 no eixo X e 4 no eixo Y vai estar mais ou menos aqui, o I, 4 no eixo X e 2 no eixo Y vai estar mais ou menos aqui. Repare, é o mesmo triângulo, com as mesmas propriedades, porém refletido pelo eixo x, né? Simétrico pelo eixo x. Nós temos o eixo y. Nós temos o eixo y como base, né? As ordenadas, e se você olhar, é como se fosse o mesmo triângulo, porém em orientações diferentes. Agora, quanto à origem, pessoal, eu preciso de reescrever, né, o oposto das duas coordenadas. Por isso que eu coloquei em vermelho as duas. 0 e 0 permanece. Menos 2, o oposto de menos 2 é 2. O oposto de 4 é menos 4. Menos 4, o oposto é 4. E o oposto de 2 é menos 2. Agora a gente reescreve esse triângulo para ver como ele ficaria. 0 e 0 na origem J. O K, 2 no eixo X e menos 4 no eixo Y. E F, 4 no eixo X e menos 2 no eixo Y. Teremos um triângulo assim como os outros, porém agora ele é simétrico em relação à origem. Aqui a origem é como se fizesse, né, aquela reflexão desse triângulo, olhando o espelhamento desse triângulo, dizemos assim, aqui em função do eixo x, do eixo das abscissas, aqui em função do eixo y, né, das ordenadas, e aqui da origem. Beleza, turma?